Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde a todos vocês que estão chegando aí. Muito obrigado aí pela audiência mais uma vez. Mais um sábado nós estamos aqui, né? Aguardar mais um minutinho o pessoal que ainda está chegando. Sempre uma alegria poder contar aí com a audiência de todos vocês. Muito obrigado, viu? Sejam bem-vindos aí à nossa live. Mais um sábado aqui junto. Hoje a nossa live de número 32. É muito bom poder contar aí com carinho, com a audiência de todos vocês nos acompanhando mais uma vez. Nós temos debatido diversos temas aqui já desde o mês de maio, que nós temos semanalmente aqui a nossa live, e sempre a gente tem aí ao sábado essa audiência. Durante a semana o pessoal acompanha também as gravações, as partes da live também que são recortadas, são acompanhadas pelas pessoas, e a gente sempre tem um retorno, né, muito bacana. A gente tem aí, né, o comentário do pessoal, tem pessoas, inclusive a Maria Francisca, por exemplo, a Vera, Simone, que não tem o Facebook, mas nos acompanham pelo link, né, através do WhatsApp aí. As pessoas que estão nos acompanhando também, muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Quero agradecer aqui a Alba Valéria, né, nos acompanhando aqui. Muito obrigado, Alba, pela sua audiência. O Osmir de Lima, mais uma vez aqui nos acompanhando, muito obrigado. O João Luiz Magalhães, vice-prefeito de Andradas, também aqui nos acompanhando mais uma vez. Muito obrigado, João. Muito obrigado aqui ao Elias Júnior, também lá de Santa Rita de Caldas, né? Muito obrigado, Elias, pela audiência. Muito obrigado a todos de Santa Rita de Caldas que nos acompanham. Obrigado aqui a Marisa Merenciano, mais uma vez nos acompanhando aqui. Muito obrigado, gratidão pela audiência de todos vocês. A Dulcineia Barbosa também chegando aqui, participando com a gente. E é isso, né? O ano está chegando aí ao seu final. Alguns temas importantes nós precisamos ainda tratar, né? Falar aqui é sempre fundamental que a gente tenha esse espaço. O João Roberto Souza que também nos acompanhando, obrigado, João, pela sua audiência. Também o seu Ayrton Torres chegando aqui, muito obrigado. A Sônia Maria Mendonça nos acompanhando lá de São João de Nepomuceno, mais uma vez aqui, muito obrigado. O Elias Tassotti, a Valéria, lá da cidade de Visa Nova, muito obrigado aí pela sua audiência, muito obrigado por nos acompanhar aqui. O Tiago Pereira, vereador de Campestre, aqui nos acompanhando também mais uma vez, muito obrigado. Rodrigo e a Amanda Peixoto também aqui participando com a gente, obrigado, gratidão aí a todos vocês. O Udron Farias, obrigado, Udron, pela sua audiência. Muito obrigado aqui a Ioneres Marcon, mais uma vez nos acompanhando aqui também, né? Gratidão aí pela audiência. O Dandan, né? O Vanderlei Dandan aqui nos acompanhando. E eu vou começar hoje falando de um tema que foi até trazido como sugestão na última live pela Sônia Mendonça, lá de São João de Nepomuceno. Ela vem falar, né, da questão do asfaltamento, pavimentação, e ao mesmo tempo da questão de saneamento. Então, nós sabemos que a população, muitas vezes, principalmente aqueles que residem em áreas que ainda não têm a pavimentação, essas pessoas anseiam muito para se ter o processo de pavimentação, né? A poeira, o barro, a valeta, isso complica bastante o dia a dia das pessoas que vivem nessas localidades. Então nós vimos nos últimos anos muitas ações avançando nesse sentido, muitos municípios fazendo projetos de pavimentação das vias, e nós temos municípios hoje que não tem mais nenhuma via dentro da sua estrutura urbana, não tem nenhuma via mais que não seja pavimentada. Logicamente que há os parcelamentos irregulares em alguns casos, que há, né, os loteamentos clandestinos, mas no geral, né, diversas cidades aqui na região sul de Minas, nós percebemos que não há mais a rua sem pavimentação. Então foi uma ação muito efetiva que muitos gestores tiveram nos últimos anos, um trabalho intenso para que isso acontecesse. Não é a mesma realidade de todas as regiões de Minas Gerais, não é a mesma realidade de todas as regiões do Brasil, onde ainda há cidades inteiras sem uma pavimentação, onde as pessoas não têm acesso a esse tipo de benefício. Porém, né, tem uma outra questão que preocupa bastante,
e quando a Sônia traz esse tema que é importante a gente estar discutindo, que geralmente quando vai se fazer a pavimentação, precisa se ter anteriormente feito as galerias de água pluvial, que são as bocas de lobo para o escoamento das águas da chuva, para evitar as enchentes e as inundações em um momento futuro. Ah, mas ainda não tem casa, a localidade não tem necessidade. Muitas vezes tem esse tipo de justificativa, né? Aí se faz um empreendimento sem esse escoamento de água pluvial e quando constrói ali vão vir e vai acontecer como está acontecendo aí, né, enchentes nesse período aqui em diversas regiões. Minas Gerais, a região do Vale do Jequitinhonha tem enfrentado uma dificuldade muito grande nos últimos dias. Então o período chuvoso ele existe, vai existir sempre e as pessoas têm que ter atenção. Então se não há o planejamento anterior, vai acontecer de quando construir naquela região ali ter inundação. Então é uma preocupação muito grande que tem que ser considerada. Então antes do asfalto, rede de água pluvial é fundamental. Abastecimento de água, porque as pessoas vão morar naquelas imediações ali e não vai ter água potável para ser consumida. A rede de esgoto, né, também faz parte de um conjunto que vem antes da pavimentação. Então, antes de você fazer o asfalto, você tem que ter toda essa infraestrutura para que não se tenha problemas futuros. Então, as comunidades que reivindicam o asfaltamento, e é interessante outra coisa, gente, muitos lugares ainda no Brasil e Minas Gerais, os loteadores fazem o parcelamento simplesmente, não faz nenhuma infraestrutura, e isso depois sobe para a prefeitura fazer toda a parte de esgoto, toda a parte de água, toda a parte de água pluvial. Então são realidades presentes ainda. Então nós temos diversos municípios que já têm a sua lei de uso-ocupação do solo, que não admite que se faça o parcelamento se não for aprovado um projeto antes pelo município e se esse projeto não obedecer às diretrizes do parcelamento de solo, que tem uma lei federal, inclusive, que trata desse assunto. Então é uma situação muito séria que nós precisamos ter aí muita atenção, né? Muita atenção mesmo. Nós não podemos deixar isso retroceder, né? A infraestrutura ela é fundamental ali no dia a dia. Mas falando de uma realidade que muitas vezes pode ser distante de nós, e algumas coisas estão diretamente ligadas no nosso dia a dia. Nós temos hoje, ainda no Brasil, 16% da população brasileira não tem acesso à água tratada. Olha que situação, nós estamos em 2021 e nós ainda temos 35 milhões de brasileiros sem acesso à água tratada. Então nós passamos por um processo de pandemia, estamos passando, graças a Deus, caminhando para o final de um processo de pandemia, onde cerca de 20 e poucos milhões de pessoas foram contaminadas pelo vírus, que é uma quantidade enorme de pessoas, mas nós temos mais pessoas no Brasil sem água tratada do que as pessoas que foram contaminadas pela Covid até aqui, na pandemia. Então, olha a seriedade da situação que nós estamos falando. Então, é um problema seríssimo que existe no nosso país, água tratada. Nós temos ainda 47%, quase metade da população brasileira não tem acesso à rede de esgoto. Ou seja, lança o esgoto a céu aberto. A residência onde moram não está interligada a uma rede que vai levar esse esgoto para uma estação de tratamento ou, né, para um corpo hídrico. Então, 47% das pessoas ainda não têm acesso a uma rede de esgoto. E 54% da população brasileira ainda não é atendida pelo tratamento do esgoto. E essa é uma realidade que ainda está presente na nossa região. O não tratamento do esgoto domiciliar está presente na nossa região. A maioria aqui tem água, graças a Deus, a maioria está interligada a uma rede de esgoto, mas o tratamento ainda é uma carência, que isso vem de anos e anos que não se investiu, que não se priorizou, que não se pensou no processo de poluição dos corpos hídricos, né, dos nossos rios, dos rios que cortam as nossas cidades. Então são ações de planejamento que elas são fundamentais, né, que é muito pior. É importante que a gente coloque um marco, né, a partir da data tal. Não se constrói mais loteamento se não tiver estação de tratamento de esgoto, se não der uma destinação adequada para o seu esgoto. E aí vai ter um passivo
anterior a isso que vai precisar ser resolvido. E aí é o grande problema, aí é a grande questão, aí são os grandes investimentos. E o poder público muitas vezes não tem condições de fazer esses investimentos por conta do caixa próprio da prefeitura. E daí surgem as possibilidades das parcerias público-privadas. Existe um modelo arcaico, que é o da concessão para as estatais, no caso Copasa, a Sabesp, no caso do estado de São Paulo. Nós temos aí diversos estados que têm as suas estatais que fazem a parte do saneamento e fazem muito mal, por sinal. Nós temos aí falta de investimento nesse setor que prejudica bastante, são realidades aí bastante complicadas. Mas nós temos também a possibilidade da iniciativa privada, das empresas privadas que estão em busca das parcerias e que tem sido um processo bastante exitoso. Os municípios que têm caminhado com esse projeto têm sido muito positivo e tem acontecido, né, de grandes resultados. Cidades do interior de São Paulo, já do interior de Minas Gerais, trabalhando com parcerias com empresas privadas e conseguindo esse resultado. Uma outra questão que está dentro do saneamento é importante, gente. Saneamento envolve drenagem pluvial, que é aquilo que a gente falou primeiro, que seriam as bocas de lobo, envolve tratamento, coleta e tratamento de esgoto, envolve fornecimento de água potável e envolve o tratamento dos resíduos sólidos, que são, né, o nosso lixo aí do dia a dia. E também ainda existe um grande número de lixões no nosso país. No nosso estado de Minas Gerais, também um grande número de lixões. A região aqui onde Andradas está inserido, nós temos um consórcio multifinalitário, e esse consórcio foi criado até na época, enquanto prefeito, nós fundamos esse consórcio justamente para dar a destinação adequada para o nosso lixo. O lixo de Andradas era um aterro que se transformou no lixão por falta de operação adequada. Hoje ele opera da maneira adequada dentro das normas ambientais, e isso graças a todo o empenho de um consórcio que foi montado, e agora já se busca a possibilidade de novas tecnologias como a incineração, a pirólise, para transformar esse lixo em energia, que é uma outra possibilidade aí que está muito próxima. Estados Unidos, países da Europa já praticam isso. Mas são problemas sérios que existem dentro da sociedade, que precisam ser discutidos, que precisam ser tratados, e que as pessoas, né, precisam estar atentas a isso, a essas ações, porque são investimentos que muitas vezes os gestores vão fazer e não vão ser percebidos, porque fica embaixo da terra, né? As pessoas geralmente gostam de fazer muitas obras que aparentam, que aparecem, e as pessoas observam muito isso, mas é importante também a gente avaliar aqueles investimentos que estão sendo feitos de infraestrutura que vão garantir qualidade de vida para as pessoas. Então eu agradeço a Sônia por esse tema que ela nos trouxe, né, que é muito importante, que a gente com certeza precisa discutir, né, e foi uma oportunidade importante a gente abordar aqui. Podemos aprofundá-lo mais em outros momentos, se houver necessidade. Mas eu agradeço muito aí, Sônia, por essa oportunidade de estar falando desse tema. Eu quero agradecer aqui o pessoal que chegou aqui depois, participando com a gente aqui, a Fernanda Teixeira, muito obrigado aí pela audiência, a Cleide Silva, a Cleide Mar, aqui nos acompanhando, o Roberto Fernandes, o Cal, né, aqui também nos acompanhando, muito obrigado. A Eulália Pereira também aqui nos acompanhando, obrigado, Eulália, pela sua audiência. A Aline Dias, muito obrigado, Aline. A Vanderly Fátima, mais uma vez aqui também nos acompanhando. O Afonso Carlos, obrigado, Afonso, pela audiência. A Elza Cândido também mais uma vez aqui. A Érica Lima, muito obrigado, Érica, pela audiência. O Renato Jareta, mais uma vez aqui também nos acompanhando, obrigado, Renato. O Gabriel Santos, lá do município de Alpinópolis, aqui também nos acompanhando, obrigado aí pelas suas palavras. O Marcos Render, de São João da Boa Vista, nos acompanhando aqui também, muito obrigado. A Fátima da Silva Figueiredo, também aqui nos acompanhando. A Ivone Carvalho, mais uma vez aqui presente, muito obrigado, Ivone. Renato está trazendo um questionamento aqui. Rodrigo, desculpa o atraso, estava trabalhando. Tem uma pergunta. Por que Andradas não fazem vias que tiram o fluxo de carros do centro, né, vias alternativas?
Renato, é uma pergunta interessante, né? E eu não posso fugir da responsabilidade de ter passado pela administração do município nos últimos 8 anos. Então, se a gente observar o município, a cidade, né, de Andradas, ela tem 4 vias principais, né? E uma delas ainda não vai, né, de uma extremidade à outra, prejudica bastante o fluxo e a mobilidade. Então, desde que a gente assumiu lá em 2013, nós começamos a buscar dentro dos projetos dos novos loteamentos as conexões. Então, os loteamentos já iam fazer um planejamento da sua execução e o setor de engenharia da prefeitura já fazia a previsão de onde passaria as vias principais. Nós temos diversos trechos que estão com pequenos pontos de interlocução, né, que vão ser integrados aí, são regiões importantes, são vias alternativas. No caso, falando aqui mais para a população de Andradas, por exemplo, um loteamento que fez aqui na saída para o bairro do Óleo, foi feito mais de 1 quilômetro de pavimentação de uma avenida que futuramente ela vai integrar lá na rodovia, vai ser uma outra alternativa de entrada para o município. Nós temos região do Portal da Mantiqueira, Jardim Bela Vista, Santo Antônio de Lisboa, que falta ali uma conexão ainda, é por via de terra, né? O pessoal inclusive da região reclama muito da poeira. E uma notícia boa para o pessoal de Andradas, dessa região, é que através aí do empenho dos vereadores, da prefeita, do vice-prefeito do município de Andradas, foi conseguido um recurso, né, com o senador Rodrigo Pacheco, destinado à pavimentação dessa interligação entre o Jardim Bela Vista, Santo Antônio de Lisboa e o Portal da Mantiqueira. Então, a prefeitura está em fase de projeto, garantiu-se ali para aquela obra R$1 milhão. Então, a gente espera que isso aconteça e, com certeza, ali vai ser uma via de desobstrução do centro, assim como diversas outras, né? Temos aqui o loteador fazendo empreendimento na região do Posto Alvo, saída para Ibiúna de Minas, interligando com o Jardim Veredas da Serra, Jardim Itália, que vai também facilitar aquela região. Mas, né, obrigado, Renato, é uma pergunta mais focada aqui em Andradas, mas é sempre importante, né? Eu agradeço muito aí a oportunidade de estar falando desse assunto, mas é um assunto que já está sendo pensado, sim, só que ele depende, com certeza, aí no decorrer dos anos. O município não tem o recurso disponível para fazer todos os investimentos, então tem a necessidade tanto de se ter recurso externo, quanto de se ter as parcerias com os empreendedores, né, os loteadores. Obrigado aqui a Fátima Vieira pela audiência, agradecemos aí, ao Sandro Antônio Albergoni também mais uma vez aqui com a gente, muito obrigado. Nosso querido amigo Pedro Ribeiro, lá de Arceburgo, nos acompanhando aqui mais uma vez, muito obrigado aí pela sua atenção. A Sônia aqui trazendo uma informação importante, né? Eu tenho 40 anos de formada e desde então eu aprendi que fator predisponente de doenças infecto-contagiosas é falta de saneamento básico. Portanto, para mim, essas ações de infraestrutura são prioridade. Realmente, Sônia, a sua profissão aí, ser uma médica, né, que se dedica aí à sua cidade, à sua região, e com certeza você tem conhecimento técnico melhor do que qualquer pessoa para falar sobre esse assunto, para ponderar sobre esse assunto. E com certeza, né, o que se investe em saneamento se economiza futuramente em tratamentos de saúde e aumenta a qualidade de vida das pessoas, aumenta a expectativa de vida da população, ou seja, de uma maneira geral, melhora as condições humanas, né, de sobrevivência naquela localidade. Então é inadmissível a gente ter ainda um número tão grande de pessoas no Brasil, 35 milhões de pessoas, que ainda não tem acesso à água tratada. Então é uma situação muito séria mesmo. Eu agradeço aqui a Rita Amélia Borges nos acompanhando também. Agradeço aqui a Mariana Pereira Oliveira. Obrigado, Mariana, aí pela sua audiência, nos acompanhando lá de Cachoeira de Minas. Renato, né, eu que agradeço a pergunta aí, sempre importante a sua participação. A Ana Lúcia Monteiro nos acompanhando aqui também mais uma vez. O Sandro, desculpe, mas não tem como. Nossos motoristas não aceitam mudança, só criticam, mas não dão solução. De fato, Sandro, tem essa dificuldade, porque o município, eu tive a experiência de passar pela cadeira do prefeito 8 anos.
Acredito que nós temos aqui outros municípios, até a vice-prefeita aqui de Arceburgo, a Margarete também. Obrigado, Margarete, chegando aqui participando com a gente. O trânsito é um dos fatores específicos onde há um conflito de interesse muito grande. Porque quando você agrada o motorista, você desagrada o morador daquela via. Quando você agrada o morador, você desagrada o motorista. Por isso que tem que se fazer tecnicamente aquilo que é necessário, né? É fundamental. As pessoas, quem que gosta de parar em semáforo? Como motorista, eu preferia que não tivesse semáforo. Poderia pegar as vias principais, passar direto, rende mais a viagem. Não perde 5, 10 minutos para atravessar uma cidade, além do tempo já gasto. Mas como pedestre, eu preciso ter segurança para atravessar a rua. Eu quero que a minha família, quero que os idosos da minha família, quero que as minhas crianças tenham segurança para atravessar uma rua. Então é esse tipo de reflexão que a gente tem que fazer. Muitas vezes a gente pensa somente como motorista. E é fundamental, a gente sempre quer chegar mais rápido nos lugares. Mas nós temos que pensar também como cidadãos, como pedestres, como pessoas que fazem uso daquela via, assim como nossos familiares também fazem. Quando se tem um processo de trânsito, uma sinalização adequada, os semáforos, quando há necessidade dentro de cada município, tem município que não tem demanda para ter semáforo, mas tem municípios que têm essa necessidade. Então, os semáforos vêm para organizar o trânsito, para dar direito ao pedestre, para dar segurança ao pedestre. Então, isso é fundamental. Algumas ações foram feitas no município de Andradas enquanto nós estivemos à frente da prefeitura, muitas delas criticadas, mas são realidades que estão aí hoje. São hoje 15 conjuntos de semáforos no município, dentro da cidade, que organizou bastante a área central e deu possibilidade. Não tinha nenhum semáforo para pedestre em Andradas. Já uma cidade de 40 mil habitantes, com todo um trânsito, passa uma via de ligação com o Posto de Caldas dentro da cidade. Então há necessidade para a segurança que isso aconteça. Então são situações que precisam sim ser consideradas e ser trabalhadas. Eu agradeço aqui também a Ana Paula Andrade, também aqui participando com a gente. Muito obrigado, gratidão aí pela audiência. Gente, um assunto importante que eu queria tratar, a gente sempre fala muito de saúde, de segurança, de educação, são os pilares principais, e as necessidades principais que nós temos dentro de qualquer sociedade que a gente viva. Antes da gente ter os outros desejos, a gente ter o acesso ao turismo, à cultura e todas as outras coisas, nós precisamos ter uma educação de qualidade, ter uma saúde que nos assista e dê condição de atendimento para as pessoas da nossa família, para as pessoas da nossa comunidade e ter segurança para isso. Não existe turismo sem segurança, não existe turismo sem saúde, não existe turismo sem uma boa estrutura de educação. Então são ações fundamentais e estruturantes. Então tem um assunto aí, uma questão que está sendo discutida nos últimos dias, principalmente nas últimas semanas, e vai ser com mais intensidade até o final desse mês, é sobre a questão do Fundeb, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica. Esse fundo foi criado já aí no início dos anos 2000, era Fundef, e depois se transformou em Fundeb, foi convertido em Fundeb. Então, como que se forma esse fundo? Importante as pessoas terem conhecimento disso. Esse fundo ele é formado da seguinte maneira: tudo que se arrecada é colocado 20% para esse fundo. Então, o que se arrecada de IPTU, o que se arrecada de PVA, o que se arrecada de ICMS, arrecada de IPI, e isso constitui a participação dos municípios. Então, o que o município tem que investir? O que o Estado tem que investir, o que o governo federal, que a União tem que investir desse fundo é dividido. O Fundeb vem para cada município proporcional ao número de alunos matriculados. Então, por exemplo, o município que universalizou o atendimento de creche, que tem escola de período integral, que tem todas as crianças, que não tem evasão, ele vai ter um valor maior de Fundeb. Então, é importante nós procuramos sempre ter esse cuidado, essa preocupação. Então é uma questão importante. O que aconteceu que mudou nesse último ano? Nós tivemos a aprovação do novo Fundeb, que passou a vigorar no ano de 2021. Como que funciona o novo Fundeb? O novo Fundeb ele aumentou a participação do governo federal no financiamento desse fundo. Então até então o governo federal colocava 10%. Então gradativamente vai subir esse valor até chegar ao patamar de 25%, até o ano de 2026, que vai ser a participação do governo federal. Então, de 10% em 2020, passou para 12% em 2021.
E do valor total do fundo que se chega para cada município, obrigatoriamente tinha que se investir 60% no salário dos professores. Com o novo Fundeb, esse valor subiu para 70%. Então, ou seja, eu aumentei o tamanho do bolo, dentro, né, de uma expressão, de uma analogia, eu aumentei a forma, aumentei o tamanho do bolo, que eu aumentei a participação do governo federal. E também aumentei o tamanho do pedaço que vai para pagar para os professores, que antes era 60%, passou para 70%. E nós chegamos a uma realidade no Brasil. O que aconteceu? Por conta da pandemia, o governo federal aprovou a Lei Federal 173, que ela proibiu os municípios até 31 de dezembro de 2021, isso lá em maio de 2020, ela proibiu os municípios de aumentar a despesa com o pessoal, de dar reajuste salarial para funcionário. Então, ou seja, pôde-se dar apenas a correção da inflação. Com isso, não se tiveram novas contratações, não se tiveram aumento de salário. E aí chega no final do ano, 31 de dezembro. Se o prefeito não tiver gasto os 70% do Fundeb com o pagamento dos professores, ele tem um problema no Tribunal de Contas, que aí as contas dele são rejeitadas e ele não consegue ter, né, ele vai ter problema inclusive com a questão de elegibilidade dele futura. Então, houve uma grande discussão nos últimos meses, o que seria feito, porque os municípios foram mapeando, é que não seria possível investir tudo porque havia essa trava da Lei Federal 173. E no dia 24 de novembro, o Tribunal de Contas de Minas Gerais teve uma resolução, uma deliberação, que aqueles municípios que não gastaram os 70% com o pagamento dos professores deveriam pegar a sobra desse valor e ratear, dividir pelos profissionais desse setor. E aí depende, né, de cada município como que está incluso, se é só o professor, se está o supervisor pedagógico, se está o diretor de escola, como que está dividida essa questão. Mas esse rateio, se não atingido, tem que ser feito. Então é uma necessidade que tem que ser trabalhada aí nos últimos dias, nos últimos momentos. E por que só os professores e não os outros profissionais? Porque esse fundo é específico para os professores. Então, tem coisas que a gente precisa explicar, né, precisa entender, porque começa a se gerar muita polêmica em torno disso, e não é, né, motivo para isso, é uma questão simples e objetiva. Possivelmente o ano que vem não tem mais a trava da Lei 173 que impede o aumento do salário dos profissionais, os municípios vão poder aumentar o salário dos profissionais e no final do ano que vem não vai ter o rateio porque eles já vão ter recebido isso nos seus salários durante o ano de 2022. Então é importante ter essa informação para evitar polêmica, evitar questionamento, evitar muitas vezes falas que não têm essa relação. Mas esse, né, com certeza essa é uma ação importante e que se critica tanto, mas o novo Fundeb é fruto de uma ação do Congresso Nacional no ano de 2020, que chegou a esse resultado, que vai trazer possibilidade dos nossos profissionais da educação ter remunerações dignas, né? Ter boas remunerações aí em momentos futuros, de acordo com a ação de cada município. Mas é importante se entender isso, né, para que não se tenha entendimento diferente daquilo que é a realidade. Eu espero que tenha sido claro aqui, é uma questão um pouco mais técnica, mas muitas vezes as pessoas não entendem. E aquele município que já gastou 70% não vai ratear. Não é porque o prefeito daquela cidade que não vai ratear é pior do que o outro prefeito. Não, porque ele já está pagando os profissionais e já está consumindo todo o recurso. Talvez o salário daquela localidade seja maior do que da outra cidade que está fazendo o rateio. Então essa é uma questão que precisa ser tratada para que a gente não faça também críticas injustas, né? Então são questões importantes e não vai ter rateio todo ano, porque senão aí todo mundo fica naquela expectativa que esse ano teve, o ano que vem também vai ter, o outro ano também vai ter. O ideal é que não tenha, porque esse recurso ele tem que ser gasto com os profissionais e o ideal é que ele seja pago mês a mês dentro de melhores salários. Esse ano de 2021 especificamente, não foi possível que isso acontecesse por conta da Lei Federal 173. Então é muito importante que as pessoas tenham conhecimento disso. Eu quero agradecer ao pessoal que chegou aqui posteriormente, o Gustavo Xavier, vereador do município de Andradas, também aqui participando com a gente mais uma vez, muito obrigado.
Muito obrigado aqui a Dona Elvira que foi nossa secretária de Educação no município de Andradas, participando aqui com a gente. Muito obrigado, Dona Elvira, pela audiência. A Cássia Mello, aqui também nos acompanhando mais uma vez. Muito obrigado aí pela audiência. Sempre muito importante, muito bom poder contar com a audiência e com a participação de vocês, né? As nossas lives têm esse objetivo de ter essa interação, de ter essa discussão, de falar de coisas importantes, de coisas sérias, e ao mesmo tempo trazer informações, né? Eu agradeço muito sempre a audiência, as sugestões, as perguntas, que sempre são muito bem-vindas e que a gente tem a oportunidade de trazer esclarecimentos para que as pessoas possam compreender melhor, né? A maior arma que cada um de nós como cidadão pode ter é a informação. A partir do momento que nós temos informação, que nós passamos a entender como que as coisas funcionam, a gente começa a ter mais respeito, né? A gente começa a ser mais respeitado e começa a respeitar mais as pessoas, principalmente aquelas que estão trabalhando com seriedade, tendo esse carinho, tendo esse compromisso com o dinheiro público. Então é sempre muito importante, gente. Se tem dúvida, não tenha receio de perguntar para quem quer que seja, né? Nós temos hoje a internet, tem o Google lá que, né, é uma facilidade para você ter informações sobre temas específicos. Logicamente que muitas vezes é um conteúdo mais raso, quem quer aprofundar mais precisa buscar outras fontes de pesquisa, mas a gente tem ferramentas hoje que nos dá a possibilidade de nos interar sobre os mais diversos assuntos. E quando diz respeito à administração pública, quando diz respeito a dinheiro público, há ainda, né, uma obrigação maior de nossa parte, de nos interarmos. Porque do contrário, um fala uma coisa, outro fala outra, aí vem o boato que não é desmentido, que vira verdade, que um acredita, que outro acredita. Eu já vi muita gente séria ser banida da política por conta de fofoca, de intriga, de pessoas que não se enteraram e a pessoa não se comunicou direito com a população. Eu já vi muita gente oportunista se manter na política por ter um discurso enganoso e muitas vezes um discurso que convence, mas que não é a realidade. Então, cabe a nós, como cidadãos, né, nos interarmos, buscar a informação verídica, ouvir os dois lados, antes de sair julgando e apontando o dedo. Né? Muitas vezes, as nossas opiniões vão ser contrariadas por determinado agente político, pelo simples fato de que ele não pode fazer aquilo que a gente quer. Então a gente precisa ter uma análise mais fria, né? E não simplesmente emitir uma crítica porque o meu desejo foi contrariado. Mas o meu desejo foi contrariado e como que está a realidade de maneira geral para a população? Né? Será que aquela pessoa é ruim só porque me contrariou? Mas se ele está fazendo uma boa gestão, então eu tenho que pensar duas vezes quanto a isso. Então são questões, né, que nós precisamos ter esse respeito, ter essa capacidade crítica, e a capacidade crítica é também de saber olhar o outro lado. Não é simplesmente sair falando mal, atacando e criando problema, mas é saber olhar o outro lado. E isso é uma virtude, né? Somente as pessoas sérias têm a capacidade de fazer isso. Porque quem costuma distorcer, criar fato, distorcer informação, muitas vezes criar, né, factoides para atacar ou tentar denegrir a imagem de alguém, ele tem outro interesse, ele não está preocupado com o bem das pessoas. As pessoas que estão preocupadas com o bem, eles gostam do debate sadio, eles gostam de discutir, eles têm argumento. Né? Geralmente as pessoas que, né, têm argumento não precisam ficar bradando, não precisam ser desrespeitosas, elas sempre se fazem ouvir pelo seu conteúdo, pela possibilidade daquilo que elas estão comunicando. Então, é muito importante, gente. Nós estamos aí ao final de um ano, né, que foi de muita luta, de muita dificuldade, de muito sofrimento, de muitas perdas, e ao mesmo tempo nós estamos começando um ano que nos traz muita esperança, que nos traz muitas possibilidades, que vai ter um processo eleitoral para a gente escolher representantes do Poder Executivo e do Poder Legislativo no âmbito do Estado e no âmbito federal. Nós precisamos ter muita seriedade, muita serenidade para poder escolher e fazer, para poder olhar as opções e fazer as escolhas certas, porque do contrário nós corremos o risco, né, de repetir erros ou então de cometer erros nesse momento. Então são questões que precisam ser tratadas aí com muito cuidado. Eu agradeço aqui a Josiane Custódio Raimundo também nos acompanhando aqui, o Osvaildo Cogo nos acompanhando mais uma vez, a Vera Pitarello aqui nos acompanhando,
Obrigado, João, aí pelas palavras. É sempre importante poder contar aí com o carinho e o apoio de vocês. Então é isso, gente. Estamos aí encerrando, né, a nossa live de hoje. As redes municipais, redes estaduais estão caminhando aí para o período de férias, né? Deixo aqui a mensagem de carinho para os nossos professores que estão aí na reta final, que não foi fácil, né? 2020 foi muito difícil, 2021 foi muito difícil, mas a gente espera um 2022 melhor, para que a gente, quem sabe, possa estar retomando a educação de fato, né, presencial, com todas as possibilidades, com todas as ferramentas que são possíveis no ano de 2022, que o ano letivo comece certinho em fevereiro, termine certinho no início de dezembro e que a gente tenha mais tranquilidade para desenvolver essa ação. Então, meu carinho a todos os profissionais da educação, a todos os profissionais da saúde que foram verdadeiros heróis nesses últimos tempos, a todas as pessoas que seguiram acreditando, né, no nosso país. É um ano que, apesar de todas as dificuldades, apesar de todas as mortes, apesar de todas as perdas, e isso não se torna menos doloroso, porque o tempo vai passando, as perdas e as ausências elas são sempre sentidas e são sempre muito doloridas, mas a gente precisa com certeza também evidenciar que nós estamos superando esse momento, que está vindo aí um futuro promissor, que as coisas vão acontecer, que as coisas vão melhorar e que a gente possa fazer parte desse processo de melhoria, que a gente possa fazer parte desse processo de esperança na vida das pessoas. Que sejamos mais otimistas, que sejamos mais corajosos, que sejamos mais ousados e que busquemos cada vez mais pavimentar aí as nossas ideias dentro de uma sociedade que tanto clama por pessoas que sejam positivas, que pensem no melhor, que acreditem em um futuro, que acreditem num processo democrático, que acreditem numa gestão eficiente. Então é fundamental que a gente busque isso, né? E eu sou muito grato, né, por todos vocês que estão sempre aqui nos acompanhando e nos incentivando. Muitos não comentam aqui, mas vem comentar depois, manda mensagem no WhatsApp, no privado. Então eu sou sempre grato por todos vocês pelo carinho, pela consideração, pela amizade, e vamos seguir esse trabalho, né? Vamos seguir mobilizando. Mais do que vocês participar aqui, eu vou deixar um pedido, né? Convide outras pessoas para vir seguir a gente aqui no Facebook, para vir compartilhar desse momento conosco. Convide outras pessoas para nos seguir no Instagram, para acompanhar. Nós temos tido aí um amplo conteúdo, né, de diversos temas, posicionamentos políticos sim, mas muitos posicionamentos de interesse público, muitos posicionamentos de conteúdos de capacitação. Então isso é sempre importante e a gente preza muito por isso, e eu quero sempre fazer da minha vida aí uma ação de utilidade para as pessoas, né, de poder contribuir e participar desse processo de transformação, não sendo simplesmente alguém que sobrevive, mas alguém que faz a sua parte dentro do processo aí democrático, dentro do processo de participação popular. Então, gente, é isso. Vamos concluindo aqui a nossa live. Agradeço muito aqui mais uma vez o Osmir, a Sônia, a Mariana, a Ivone, e vamos aí concluindo. Que vocês tenham um domingo abençoado, uma próxima semana cheia de paz, e nós nos encontraremos novamente aqui no próximo sábado, às 16 horas. Vamos falar mais um pouquinho, partilhar mais um pouquinho aqui, e eu espero poder contar com a audiência de vocês. Muito obrigado, pessoal. Até o próximo sábado. Tchau, tchau.